Muito bom dia, torcedor alvinegro, seja bem-vindo ao BPR. Vamos falar um pouquinho sobre as expectativas, né? Tá todo mundo muito empolgado com esse momento do Ceará, das contratações diferentes, uma janela diferente do Ceará, mas a gente tem que abordar de uma maneira um tanto quanto racional esse começo de temporada, e é sobre isso que esse vídeo vai falar e também sobre as últimas do Vozão, beleza? Vamos pro vídeo, vem pra vinheta. Fala, torcedor alvinegro, bom dia. Galera, ó, vai chegando por aqui, deixa o teu like, compartilha, se torna membro do BPR também para continuar ajudando o nosso trabalho por aqui. E, obviamente, não esquece de deixar o like, que é importante demais. A gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas, né? O torcedor está muito empolgado. A gente viu isso nesse treino agora que rolou no sábado, mais de 14 mil pessoas no Presidente Vargas. Isso é um sinal de que o torcedor entendeu que algumas coisas estão sendo feitas diferentes no Ceará. O Ceará está trazendo movimentações de mercado que fogem daquele convencional que o Ceará costuma fazer de obviedade, né? De buscar um jogador que já passou por aqui, daquele jogador que se destaca e o torcedor tem uma vontade que vestisse a camisa do Ceará, enfim. A gente trouxe nessa janela jogadores uruguaios, paraguaios, argentinos e está ainda ativo no mercado sul-americano. O Ceará ainda não parou, tem buscado opções aí viáveis para reforçar o nosso elenco. Ainda temos carências bem importantes de volante e lateral direito, principalmente volantes. E a gente espera que tudo isso se resolva, né, antes da temporada começar, porque daqui a pouco fica mais difícil repor essas posições. E eu vejo que a gente precisa, sim, de volantes, beleza? Então, de um começo geral, eu acho que a percepção de todos nós é que o Ceará está tentando mudar, né? E quando você fala em mudança, você fala em desconforto. A propaganda de marketing, a peça publicitária de marketing do Ceará fala em bem-vindo à zona de desconforto, né? E isso vai muito de encontro com tudo que tem sido feito dentro do departamento de futebol. A gente tem visto um departamento de futebol completamente diferente em termos da maneira como o Ceará observa o mercado, da maneira como o Ceará contrata. Não tem vazado nomes, não tem saído especulações sobre os nomes que o Ceará está acertando, só quando já está ali a operação concluída, né? Foi assim com o Facundo Castro, foi assim com o Barceló, foi assim com o Recalde. Então foram nomes que o Ceará trouxe do mercado sul-americano que ninguém especulou, ninguém falou absolutamente nada. Então mostra que algumas coisas estão sim diferentes no Ceará e é bem legal ver tudo isso acontecendo, mas a gente tem que trazer vocês para a realidade. Vamos lá. Copa do Nordeste, né? Principalmente falando de Copa do Nordeste, que é a nossa principal competição, é a competição que o torcedor do Ceará gosta, né? E a gente é o atual campeão. A gente vai enfrentar nosso rival, tanto nosso rival local, né? O Fortaleza, tanto no Cearense quanto na Copa do Nordeste, porque como eles somos da mesma cidade, eles ficam em grupos diferentes na Copa do Nordeste, então tem que ter um clássico rei. Bom, é um adversário que já está montado, que está estruturado tecnicamente, taticamente falando, tem um treinador com trabalho longevo, né? Então, assim, eles partem na frente nesse aspecto, sim. Né? Não tem como dizer que não. Então, eles estão, provavelmente, até pela questão da qualidade do elenco deles, vão ser favoritos contra a gente em todos os clássicos. Normal. Mas, assim, significa que a gente pode não ganhar o Cearense? Pode não ganhar, mas pode ganhar. A gente já ganhou o Campeonato Cearense muitas vezes em situações adversas, assim. Agora, eu particularmente não sou o cara afeito a campeonatos cearenses, eu tenho falado isso desde que o BPR surgiu. Não, sabe, é uma coisa que parece que prende a gente ali no passado, um passado que eu não, honestamente, não me empolga, sabe? Assim, eu tive uma conversa, assim, até abrindo um pouco o jogo com vocês, com meu avô, cara, um pouco antes dele partir, e ele falava que o campeonato cearense tá cansado, tá enjoado. E um senhor que partiu com quase 90 anos de idade falar isso, assim, para mim, para ele e para alguns torcedores, não tem o peso de antes, assim. Antes o Campeonato Cearense era um semestre todo, era um campeonato, sabe? Hoje é um torneio de tiro curto que existe pela tradição. E não tem o peso que já teve um dia para o futebol cearense. Mas, assim, respeito. Entendo o torcedor do Ceará que queira que o Ceará priorize o Campeonato Cearense e tudo mais. Mas o Ceará tem condições de vencer. Só que, assim, a gente vai ter embates difíceis com Fortaleza na primeira fase. A gente não é um time montado, a gente não tem um volante ainda com aquelas características de mais
poder de marcação, isso me preocupa bastante. Então, assim, há uma chance, sim, de a gente perder, ter reveses, um tanto quanto contundentes, porque o Mancini é muito ofensivo. Sabe aquela coisa de ganhar de muito, perder de muito? Tem um pouco de medo nesse começo de trabalho, né? Tomara que isso não aconteça, seja só uma expectativa inicial ali de um receio, mas que o Ceará se encaixe. Então, assim, a gente tem que entender que vai ser um começo de trabalho, é um novo elenco, uma nova espinha dorsal que vai se formando. A gente não vai ter os zagueiros do ano passado, o Luiz Otávio não está, o Thiago Panhussá também, mesmo com os problemas, você começa a temporada com Luiz Otávio e Thiago Panhussá, dá aquela ideia de uma sustentação de dois caras que já jogaram juntos. Esse ano não, esse ano é uma zaga nova, a gente vai ter o Castilho ainda como remanescente no meio de campo, no ataque é Saulo Mineiro de remanescente, são poucos remanescentes, né? Antes a gente tinha o Eric, tinha mais jogadores que ficaram, né? O próprio Richardson também. Tomara que o Richardson, se tiver oportunidade, possa também voltar a ter um bom futebol. O fato é que a gente vai ter um time novo, né? E esse time novo vai precisar de tempo para se adaptar, ou não. Mas a gente tem que preparar a nossa expectativa para uma adaptação e para um encaixe mais demorado. Se vier logo, ótimo. Mas a gente não pode criar essa expectativa de um time que vai encaixar rapidamente para poder não frustrar logo. E aí cair sobre pressão do trabalho do Mancini, a visão que a gente vai ter de alguns jogadores, a gente tem que ter um pouco de paciência sobre isso. E eu acho assim, tudo isso tem sido feito de uma maneira conjunta e dá para perceber. Eu acho que é importante a gente entender que hoje o Ceará está se movimentando, me parece, de uma maneira mais sistêmica, né? Os departamentos de futebol, departamentos que existem dentro do futebol do Ceará estão funcionando, o marketing está funcionando, em conjunto com o departamento de futebol, há uma sinergia maior, a gente percebe, a comunicação também do clube está melhor, porque estão trabalhando de maneira mais sistêmica. Pode a gente daqui de fora tá falando bobagem, mas daqui é o que a gente está sentindo, está melhorando, não está 100%, mas está melhorando. E é sobre essa entoada de melhora que a gente quer fazer parte dessa onda como torcedores. Mas assim, isso tudo é uma construção. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser a partir do primeiro jogo, do primeiro clássico, que está tudo certo, está tudo resolvido, não. O nosso principal objetivo é a Série B, é buscar o acesso. E esses campeonatos a gente tem que lutar com muito empenho, muita força, para que a gente cada vez mais bote um tijolinho de mentalidade de conquistas e almejando a maior conquista, que é o acesso, tá? Porque vai ser uma Série B difícil e a gente precisa de um elenco robusto. A gente começa, pelo menos nessa temporada, eu sinto que a gente começa com opções titulares e reservas bem interessantes para o ataque, que era um problema no passado, né? Saía um, entrava outro, não era o mesmo peso ano passado. Esse ano a gente percebe que vai ter. Esse ano a gente percebe que a gente tem opções. Tomara que isso se confirme quando a bola rolar, né? Então, a gente vai ter um time mais forte, gastando praticamente a mesma coisa de folha salarial do ano passado, já que a previsão era manter a folha salarial parecida com a de 2023. Então, vamos com os pés no chão. E não é nem sobre pés no chão, porque a gente não tem nem opção. A gente tem que ter os pés no chão, mas tem que estar dentro de uma realidade. A gente vai ter um campeonato difícil, um Bahia na Copa do Nordeste muito forte, que não é a mesma perspectiva do ano passado. O Bahia, ano passado, começou contratando muitos jovens do futebol brasileiro e formou um time muito frágil no começo da temporada passada. Muito frágil mesmo. Esse ano não. Esse ano eles mudaram o perfil das contratações, estão trazendo jogadores que tiveram boas temporadas em 2023, 2022, estão fazendo um time absurdamente mais forte. Também vai ser um adversário gigante na Copa do Nordeste, junto com o Vitória também, que tem um time entrosado, tem jogadores ali que se encaixaram e está reforçando. Ainda tem uma janela meio esquisita para mim, mas tem a camisa, tem a empolgação. Vitória é muito de seguir na empolgação, né? É um time que está tentando se reconstruir. E assim, eu vejo que a gente vai correr um pouquinho por fora. A gente e o esporte vamos correr por fora. Mas isso não significa que a gente não pode chegar. Agora, pés no chão, humildade e trabalho. E o torcedor do Ceará ir junto, sabe? Não se abater se tivermos reveses iniciais e seguir em frente. Lembrando que o nosso propósito é voltar para a Série A, né? Então, não estou querendo justificar derrotas, porque eu quero que a gente ganhe, eu quero que a gente esteja sempre vencendo, mas é muito mais sobre o encaixe inicial do time, que a gente tenha essa paciência
para que o Ceará encontre o melhor caminho, beleza? Hoje o Ceará treina, né? Tem coletiva hoje dos Facundos, Facundo Barceló e Facundo Castro. Vamos acompanhar, vamos estar junto aí para saber o que é que eles vão falar, quais as primeiras impressões dos uruguaios, né? Aqui em terras cearenses e tudo que tiver de novidade aí. Até agora não tem nome de volantes, né? O único que vazou foi do Mauro Piton. Tivemos contato com um amigo nosso que é lá de Santa Fé e ele falou com o Mauro disse que tinha proposta do Ceará, mas queria voltar para o União, então praticamente inviabilizou o retorno dele. Mas a gente está atento a tudo, buscando informações sobre absolutamente tudo. E lembrando também, aí agora a informação de estatuto, que as emendas que vão ser sugeridas pelos conselheiros ao anteprojeto do estatuto devem ser apresentadas no próximo dia 9, se eu não me engano, de fevereiro, numa assembleia, e aí vai ser definido o que é que muda, o que é que não muda, enfim. Eu acho que é uma história que vai demorar para ser resolvida, tá? Acho que vai ser um longo capítulo aí a reforma do estatuto. Vamos acompanhando, e aí quando tivermos mais informações, pertinho dessa assembleia, vamos tentar trazer aqui o Antônio José, que foi quem formulou o novo estatuto, trazer também o Nilo Saraiva, enfim, para que eles expliquem, né, as ideias deles, o que foi que eles quiseram trazer como perspectivas para esse estatuto, que é importante até para os conselheiros mais tradicionais, mais conservadores, entenderem quais perspectivas foram abordadas por quem formulou esse novo estatuto, beleza? Bom, é sobre isso. Obrigado demais a todos vocês que ficaram aqui. Deixa o like se você chegou até aqui nessa parte do vídeo. Se inscreve no BPR. Tamo junto, galera. Valeu demais. Bora, mozão. Bora pro racha. Cuida, menino. Vamos!